Oi gente, como vocês já viram pelo título, hoje eu vim aqui falar sobre como identificar um psicopata. Mas antes de tudo, se você está chegando agora, o canal é novo, então dá aquele apoio aí pra gente que está começando, deixa o seu like, me siga nas redes sociais e inscreva-se aqui no botãozinho de psicologia ou então no link da descrição. Bom, vamos pro vídeo. Primeiramente, o que a gente pensa quando a gente fala em psicopata? A gente pensa logo em um criminoso, em um serial killer, assassino ou coisa pior. Se é que tem coisa pior. Esse é o maior erro que a gente pode fazer, porque na verdade a maioria dos psicopatas não cometem crimes. Basicamente, ele tem ausência de sentimentos. O psicopata ele não é um criminoso, ele é uma pessoa extremamente inteligente, manipuladora, que mente muito bem. Porém, o que diferencia um psicopata de uma pessoa normal? Eu costumo dizer que é a ausência do EEC, que são ausência de emoções, ausência de empatia, ausência de culpa. O que seria a ausência de emoções? A pessoa simplesmente não sente as emoções como nós sentimos, como o resto da população sente. Eles confundem luxúria ou desejo com amor, frustração com tristeza, mas eles de fato não sentem as emoções como a gente sente. A ausência de empatia é a falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que a outra pessoa sente. Eu, por exemplo, quando tenho muito ódio de alguém, já planejei o assassinato dessa pessoa na minha cabeça. Mas como eu tenho empatia, eu sei qual seria o sofrimento dela, o sofrimento da família, todas as consequências daquilo que eu vou causar. Eu não quero para os outros o que eu não quero para mim, então eu não consigo fazer. Já o psicopata que tem ausência de empatia pode causar dano e machucar outras pessoas sem afetá-lo. Eu me lembro uma vez de ter visto em algum lugar aí na internet um pequeno teste que você pode fazer, por exemplo, com ausência de empatia. É quase uma reação natural da gente quando uma pessoa, por exemplo, boceja, você ter vontade de bocejar também. Como o psicopata não tem empatia, ele não sente o que os outros sentem, ele não consegue se colocar no lugar do outro, geralmente ele é uma pessoa que se você ficar bocejando na frente dele, ele não vai ter a reação automática de bocejar de volta. Isso é uma coisa interessante que eu já tive a oportunidade de testar algumas vezes e quase todos os casos a pessoa realmente não teve a reação que deveria. Mas também não vão sair por aí dizendo que qualquer pessoa que não bocejou é uma pessoa psicopata, pelo amor de Deus, porque às vezes a pessoa simplesmente não viu você bocejando direito ou não estava no clima, estava com outra coisa na cabeça e não estava concentrada. Não é uma coisa 100% garantida com todo mundo, não é todo mundo que boceja. A terceira e última parte, o C, a ausência de culpa, é exatamente o que o nome já diz. A pessoa faz mal para outra, mas ela não sente culpa nem remorso. Então, esses são pontos importantes que você precisa analisar quando você estiver desconfiado de alguém que seja psicopata. Ele ama de verdade? Já amou alguém de verdade? Sente remorso? Tem empatia pelo sofrimento dos outros? Consegue ver o lado das outras pessoas? Esses três tópicos, se a pessoa não tem, já é uma coisa para se desconfiar. Vale lembrar que eu não estou aqui para ensinar vocês a fazer psicodiagnóstico. Isso seria até antiético. Não vão sair por aí depois de ver esse vídeo e acusar pessoas de serem psicopatas e saírem falando: ah, aquele é psicopata, minha vizinha louca é psicopata, meu ex era psicopata. Não façam isso, por favor. Para ter um diagnóstico preciso e correto, tem que ir num psiquiatra, ser avaliado por inúmeros testes, avaliações, entrevistas e etc., para que você possa chegar num diagnóstico. Não é qualquer pessoa que diagnostica fácil desse jeito. Mas esses tópicos são importantes para você ficar atento. Quem sabe quando você está conhecendo aquele pretendente, ou então fazendo uma nova amizade e você verifica algumas dessas informações, ela simplesmente se afasta da pessoa e não desenvolva mais essa relação com ela, porque melhor prevenir do que remediar, né? Uma característica importantíssima de psicopatas é que eles são pessoas extremamente inteligentes, mentem compulsivamente e são manipuladores. Ele começa a perceber desde criança como é que as outras pessoas reagem a certas interações sociais. Então ele sabe quando ele deve fingir tristeza, quando ele deve fingir arrependimento e enganar e manipular aquela pessoa. Ele sabe como falar, como envolver, como deixar a pessoa acreditando que ele é a pessoa mais honesta e real que existe. Aí você pergunta,
Ah, Jorge, então se ele não tem emoção, você tá querendo dizer que ele não ama ninguém, que ele nunca amou, que ele não ama nem a própria mãe. Mas eu já conheci psicopata que era diagnosticado e amava a mãe. É exatamente o que eu tô dizendo. Eles não amam ninguém, nem a própria mãe. Mas o que pode acontecer muito com psicopatas é uma relação de possessividade. O psicopata, ele tem esse sentimento para tudo dele. Ele tem o sentimento de que isso é meu e ninguém pode tocar e ninguém pode fazer nada. Inclusive, ele pode criar esse sentimento para pessoas. Então, tipo, minha mãe é minha mãe. É um sentimento de possessividade. Ela é minha mãe. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso prejudicar, mas ninguém pode, porque é minha mãe. Então não é aquele amor incondicional. Alguns psicopatas, por exemplo, matam a mãe, outros têm uma relação maravilhosa com ela por causa dessa possessividade. A origem da psicopatia é muito discutida ainda, se é genética ou se tem influência do ambiente ou não. O que se tende mais a acreditar é que sim, seja genético. Porém, a gente não pode descartar a influência do meio ambiente, da criação. Porque você pode analisar, por exemplo, pessoas que são psicopatas, mas que sofreram abusos na infância, que presenciaram violência, acabam crescendo com a ideia de que isso é normal de se ver, com a vontade de fazer o que fizeram com ela. Enquanto que outros psicopatas que crescem numa família estável, equilibrada, que não tiveram muito drama na infância, eles acabam podendo crescer para ser simplesmente safados, mentirosos ou coisas do tipo. Você encontra, por exemplo, muitos psicopatas na política, como presidentes de grandes empresas, até em religiões. Por quê? Porque eles são muito inteligentes, são capazes de influenciar um grande número de pessoas e não têm escrúpulos para chegar no ponto que eles querem. Então, se eles tiverem que derrubar um amigo, puxar o tapete do colega de trabalho para poder conseguir uma promoção, eles vão fazer isso. E ainda talvez saiam como mocinho, porque eles não só mentem por besteira, mentira fácil, eles são inteligentes, lembrem disso. Não são de deixar pontas soltas. Bom, então é isso, gente. Eu não quero prolongar muito o vídeo, não quero que fique grande. Eu espero que vocês tenham gostado. E relembrando, para ajudar o canal, se inscreva aqui embaixo para você poder acompanhar os próximos vídeos e para a gente poder crescer junto. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Beijo, tchau!